Olá, minhas máquinas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Vendo Logo Existo. E hoje nós vamos conversar aqui com duas máquinas. E eu vou falar para vocês por que eu chamei esse time aqui. Esses caras foram no G4, esses caras estavam no bootcamp que eu participei e têm uma mente um tanto visionária para a área que eles trabalham. Nós vamos conversar bastante aqui hoje sobre gestão, sobre venda, sobre consultoria, mas sobretudo também sobre mentalidade. E eu quero apresentar para vocês aqui o time da Converte, que é o Matheus e o George. Fala um pouquinho de vocês aí, para a galera que não conhece ainda vocês dois e que não conhece a Converte, para a gente poder ter aí um resumo geral. Vamos lá? Excelente. Bom, vamos iniciar aqui, né, Teu, a apresentação. Meu nome é George, atuo na área de contabilidade aí aproximadamente há 14 anos, Fabrício, né? Atendendo empresas do ramo de comércio, né, de forma em geral. E há 8 anos estamos à frente da Converte, né, Matheus? Tocando nessa sociedade com o objetivo de trazer aí uma roupagem diferenciada de como a contabilidade pode auxiliar principalmente um empreendedor, um empresário, em tomada de decisão, em como gerir melhor o seu negócio, baseado nas informações que a contabilidade, porventura, pode gerar. Bom, meu nome é Matheus Pereira, né? Eu sou de Bitira, do interior, sou formado, né, em contabilidade, né, e pós-graduado em planejamento tributário. E, como o Jorge falou, a gente está aí à frente da Converte, né, que antes se chamava Prática Contabilidade, né, e nesse meio tempo a gente sentiu a necessidade, né, de mudar um nome para trazer uma nova visão, né, da empresa, uma nova gestão, um novo posicionamento no mercado, que é o que a gente sempre procurou fazer, né? A gente sempre pensou a contabilidade para além da contabilidade, né, como uma ferramenta mesmo de gestão para os empresários, e é como a gente tem tocado nosso negócio. Perfeito, vamos lá então. Vocês são dois, na base são dois contadores, mas até como eu falei para vocês, né, só para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, eu já conheço o pessoal da Converte, já temos conversado um certo tempo, e eu falei para eles que eu vejo muito além de dois contadores. Para mim são dois gestores, realmente são duas mentes que enxergam aí além do tempo. O mercado de contabilidade, a gente tem uma visão, em geral, super tradicional, né? Quando alguém fala de contabilidade, tem aquela visão daquela contabilidade tradicional. Não associa tanto a contabilidade essa parte de gestão, a não ser as grandes empresas que já sabem realmente desse papel mais avançado da contabilidade. Mas me diga uma coisa assim, como é para vocês hoje esse desafio de levar essa visão para que realmente as pessoas tenham uma visão de uma contabilidade mais arrojada, uma contabilidade que realmente ajuda na tomada de decisão dos negócios, inclusive uma contabilidade que precisa saber vender o próprio serviço para que dê certo, né? Como é que é para vocês esse desafio aí? Bom, o que ocorre, Fabrício, assim, hoje um dos pilares do escritório é o foco na experiência do cliente, né? Então, assim, toda empresa tem um foco principal, né? Então, a gente foca na experiência do cliente de trazer uma educação financeira associada à parte contábil para, principalmente, os gestores e o empresário, né? A gente cria essa conexão de como os dados, as informações contábeis, auxilia um gestor em tomada de decisão e, principalmente, como ele pode usar isso para impulsionar o seu negócio e trazer também um crescimento sustentável, né? Então, o que ocorre? A gente entende que as informações geradas por a gente, por exemplo, o imposto, é necessário que o empresário entenda o porquê daquele imposto, qual é a base que é utilizada para a apuração daquele imposto, porque isso está associado a, por exemplo, precificação. Se ele não tem um entendimento de todos os encargos tributários que tem na sua operação, ele dificilmente vai precificar corretamente. E, consequentemente, afeta o lucro. Afeta o lucro. Vem aquela reclamação tradicional que o empresário ele vende, trabalha e não vê o resultado acontecendo. Exato. Então, o que ocorre? Qual é a nossa perspectiva? Como a gente foca na experiência do cliente, cada cliente para a gente importa. Então, a gente busca entender o negócio do cliente. Né? A partir do momento que a gente entende o negócio do cliente, a gente consegue agregar a nossa visão contábil para o negócio. E, paralelo a isso, o que acontece? O escritório ele passou por diversas transformações. Uma das transformações é a própria mudança de nome do escritório e o nosso novo posicionamento. Então, isso está atrelado à nossa própria evolução de gestão.
Porque a gente entende que ser tecnicamente bom no que você faz não necessariamente traz a eficiência necessária para o seu negócio crescer. Vamos repetir isso daí? Eu gostei. Né? Pode repetir? Você ser bom no que faz não necessariamente traz a eficiência que seu negócio precisa para crescer. Né? Então, a gente começou a olhar para o nosso negócio de uma forma diferente, entendendo que a gente precisaria, de fato, trazer gestão. Eu costumo dizer que, ano passado, eu e o Matheus tivemos um momento onde fomos para o G4, né? Onde a gente praticamente se isolou do mundo e fomos apenas com a visão de pensar no negócio. Né? E é engraçado isso, porque a gente lida com empresas diariamente. A gente está acostumado a falar de planejamento estratégico, planejamento de vendas, estruturação, setorização, processos. Mas, cara, é engraçado que, apesar da gente trabalhar nisso, parece que a gente às vezes esquece de cuidar do que é nosso. Então, quando a gente foi para o G4, foi com essa intenção de entender que, cara, a gente não está olhando para o nosso negócio como a gente olha para o negócio do cliente. Perfeito. Primeiro fazer em casa, saber fazer Exatamente. em casa, inclusive para ter autoridade para fazer ou recomendar fora. Né? E qual foi um dos nossos pilares, Fabrício? É o seguinte, quando a gente enxergou isso, a gente entendeu o seguinte, olha, se a gente quer ir para uma contabilidade consultiva, a gente precisa que nosso cliente nos veja como um ideal de gestão. Precisa ser um modelo, né? Precisa ser um modelo. Então, a partir desse momento, o nosso foco é, todos os dias, a gente acorda tentando encontrar meios de fazer melhor o que a gente faz. Olha, perfeito, né? Isso que você falou. Perfeito. Então, se você realmente quer ser consultivo, se você quer orientar, qualquer alavancagem que seja, imagina se você for falar para o cliente, olha, você está precificando errado, um exemplo. Mas se você mesmo não entender critérios de precificação, se você mesmo não entender que muitas vezes a precificação é voltada a uma necessidade de mercado, a uma urgência de mercado, ao valor, a agregação de valor. Né? Imagina só, você enquanto contabilidade poder bater um papo com o seu cliente, não só a precificação em relação aos custos, mas você também poder orientá-lo a como ele trabalhar a agregação de valor para poder ele precificar, um exemplo, né? Ou como ele utilizar os parâmetros ali de concorrência. Realmente o nível vai para outro nível. Então vocês estão nessa linha hoje, né? De se capacitar para poder ter uma orientação plena ali para o cliente. E um ponto importante, Fabrício, é assim. Matheus, eu pedi só uma coisa aqui, ó. Você falar mais perto, ou você puxar mais o microfone, ou você puxar mais ou falar mais perto, para o áudio ficar bacana. Sim. E assim, uma coisa importante se colocar... Pode vir também mais para cá? Ah, tá. Por causa por causa das câmeras. A câmera. Pronto. Fica mais coladinho. Então, assim, Fabrício, como o Jorge falou, a gente teve um momento de reflexão. Né? E esse momento de reflexão é o momento que a gente olha para dentro da gente, é o momento que a gente olha para dentro da nossa casa, da nossa empresa e nos coloca em uma posição de o que eu preciso melhorar, o que eu não estou fazendo certo. Né? A gente sai da posição de vítima, a gente sai da posição de coitado e coloca numa posição de responsabilidade. Responsabilidade com a gente e com a empresa. Foi o que a gente fez, foi o que a gente tem feito e é uma coisa que a gente sempre fará a partir do momento que a gente se colocou na posição de tudo o que a gente vai fazer agora é alinhado com nossos valores e em prol da nossa empresa. Né? E isso fez uma reviravolta muito grande na nossa vida e na nossa empresa. Né? De lá para cá a gente tem... Esse de lá para cá é quanto tempo? De lá para cá é exatamente 1 ano. Né? A gente tem feito processos diferentes que a gente não fazia, reuniões, né? Alinhamentos com a equipe, on a on, né? Tudo isso faz parte de uma revolução que a gente criou dentro do próprio negócio. Só que isso dá uma bagunçada na casa até melhorar. Né? Só que hoje, 1 ano depois, a gente já está colhendo muitos frutos do que foi decidido no ano passado. E o que foi decidido no ano passado, que nos levou a gente conseguir e ter a tranquilidade do que a gente está fazendo hoje, é consequência também de todo planejamento e responsabilidade fiscal e financeira que a gente tem durante todo esse tempo de empresa. Né? Nos permitiu a ter caixa suficiente para aguentar certos desafios para chegar em um propósito maior lá na frente. É bacana você falar de caixa. Bom, estamos com o pessoal de contabilidade, né? Claro que eles iam cuidar dessa parte financeira perfeitamente. Se hoje, então, você tem dificuldade, você já está vendo, né? Você tem que ter uma contabilidade consultiva realmente aí com você. Olha só, bacana que você falou sobre... Interessante que você falou sobre... Bagunçou, né?
Porque toda reforma vai bagunçar. Toda reforma, não existe mudança que não vai bagunçar. Porque qualquer mudança, seja de reforma de uma casa, qualquer coisa que você vai mudar na sua empresa, de certa maneira você vai quebrar alguma estrutura, você vai mudar algo e vai trazer uma bagunça. Então é interessante. Aí você bagunça, vai depois você organizar de novo. Então a gente poderia concluir que todo crescimento, você então não cresce, você não organiza para crescer. Você cresce e depois organiza. Cresce. Essa é uma máxima do mercado. Né? Nem todo mundo faz assim. Mas eu acho que para você dar um salto maior, você precisa primeiro bagunçar e depois organizar. Ou vender para gerar caixa para ter dinheiro suficiente para você organizar a sua casa. Muito bom, muito bom. Me fala uma coisa assim, nesse período de 1 ano para cá, teve algum momento, vocês falaram que foi um ano de grande transformação, teve algum momento lá que é bom a gente compartilhar isso com o pessoal, porque a gente está falando de assuntos técnicos aqui, nós iremos para a parte de vendas, mas é sempre importante lembrar, minhas máquinas, que antes de a gente chegar na ponta, que é a parte da venda, existe todo um processo mental, comportamental, que realmente faz a gente virar a chave. Ninguém acorda sabendo fazer melhor, ou acorda porque lê um livro e de repente transforma. Mas eu queria saber o seguinte, isso acontece muito no processo pessoal. Desse 1 ano, teve algum momento, queria saber tanto de você, Jorge, quanto de Matheus, que foi assim que você realmente virou a chave, sabe? Que você foi isso exatamente que mexeu comigo. Foi um incômodo com algo, uma indignação com algo, uma provocação. Você se recorda se teve algo assim? Com certeza teve, Fabrício. Na verdade, as ações começaram praticamente há 1 ano, né, Matheus? A gente tem há 1 ano aí já aplicando as transformações. Mas até a gente chegar no momento de entender a necessidade da transformação, existe um período anterior, né? Então, qual era a minha dor, né? O que aconteceu era o seguinte, eu e Matheus temos perfis totalmente diferentes, isso é notório, mas se complementam baseado em um propósito que a gente acredita, né? Que é ser um parceiro estratégico dos nossos clientes. A gente quer ser esse parceiro, né? Quer levar isso para os clientes. Então, o que acontece? Temos perfis diferentes e a gente acaba também tendo ações divergentes, né? Então, o que aconteceu? O primeiro ponto foi a gente entender de fato que éramos realmente divergentes de personalidades, mas que a gente tinha um propósito único e começar a entender onde a gente se distanciava. A gente precisava se aproximar. Sim, sim. Minha maior perspectiva era de evoluir na questão de liderança de pessoas, tá? Principalmente no aspecto... Você sentiu a necessidade de evoluir na liderança de pessoas. Exato. Mas o que estava acontecendo que foi justamente o que provocou? O que acontece, sabe? Chega um momento da empresa em que ela começa a criar corpo, né? E quando a gente pensa em liderança, o primeiro ponto que me vem à cabeça, que era algo que a gente precisava muito construir, era uma palavra chamada cultura. Perfeito. Então, quando eu percebi a minha necessidade de buscar me desenvolver em liderança, era com o principal objetivo de fortalecer a cultura. Por quê? O escritório, a Convert, nasceu em uma sala de 12 metros quadrados, onde só tinha eu e Matheus. Onde que para a gente atender um cliente, o outro não podia estar, porque não cabia. Então, o que acontece? Quando você começa um negócio assim, ele vai crescendo, naturalmente vem outras pessoas. E quando você não tem uma cultura enraizada e forte, a cultura ela vai se modificando com o tempo. Vai sendo formada por quem chega. Vai sendo formada por quem chega. E aí chegou em um momento onde a gente já tinha praticamente 17 pessoas no escritório, que a gente sentou um com o outro e falou, cara, qual é a nossa cultura? Se perdeu com o tempo, né? E aí a gente percebeu que existia esse gap de liderança, não só em delegar atribuições e acompanhar, mas em ser aquelas pessoas que protegiam a cultura do negócio, para que ela se mantesse viva. E a gente percebeu que a gente perdeu isso com o tempo. Então, foi quando começou toda uma busca por um conhecimento e a gente começou a redefinir isso. E onde é que a gente acabou chegando nisso, né? A gente entendeu que até uma nova marca precisava ser criada. Porque não representava mais os valores, né? Exatamente. A gente pode aproveitar, você falou então assim, mas vamos fechar então essa parte da liderança, você percebeu essa necessidade, você começou a se capacitar e desenvolveu essa liderança. Aí você já, da liderança, você já começou a perceber outro ponto, que é construir uma cultura forte. E ao perceber a necessidade da cultura, eu notei aqui, vocês mudaram de nome. Essa questão de mudar de nome não é fácil, viu? Não. Envolve muito apego, história, como é que foi? Só que eu percebo com clareza que a mudança de nome ajudou vocês a se posicionarem melhor. Saiu de prática para Convert. E aí,
como é que foi aquele momento de desapego da marca anterior, que a Convert só tem o quê? 1 ano mais ou menos? O nome Convert? Tem 8 meses. Só 8 meses. Então 8 vocês meses. passaram quantos anos com a marca Prática? 7 anos. 7 anos. Olha, muito bom essa fala aqui agora para quem está assistindo a gente. Ou seja, 7 anos é igual você mudar o nome do seu filho. Seu filho chamava Pedro, agora você falou, não, Pedro não tá bom, tem que chamar... E você mudou para Convert. Então, como é que foi esse desapego? E segundo, o que é que vocês queriam com o nome Convert? E que a Prática não conseguia responder. Primeiro ponto, Fabrício, assim, que eu acho que é muito bacana a gente frisar antes aqui é o seguinte. Quando a gente mudou o nome, a gente tinha que comunicar para quem? Primeiro, para nossos clientes. E como a gente trabalhou isso, né? A gente focou no qual era o nosso principal objetivo. Era mostrar que aquele momento era um ponto de ruptura para o que a gente queria levar a nossa contabilidade, pelo que a gente acreditava o que era realmente a forma que a gente poderia agregar para os nossos clientes. Então, Convert é convergir, é conversão. É um ponto de mudança. Então, assim, a Convert para a gente simbolizou muito mais do que simplesmente uma mudança de nome do escritório. Ele mudou, sobretudo, nosso posicionamento. A gente começou a olhar mais para todos os detalhes do escritório. A gente começou a ter uma análise, a gente começou a se preocupar mais de como a gente pode agregar na vida do nosso cliente. Então, assim... Você falou aqui, né, de experiência do cliente. Exatamente. Hoje, Fabrício, o que acontece? A gente costuma dizer muito no escritório que, por vezes, a gente se preocupa mais com o negócio do nosso cliente que até do nosso próprio cliente. A todo momento, a gente, por exemplo, a gente tem dentro das nossas rotinas o que a gente faz de compliance, que é o quê? A gente sempre revisa de forma periódica como é que está sendo feita a tributação daquela empresa. Como é que estão as informações financeiras daquela empresa. Como é que estão as informações, por exemplo, de folha de pagamento. Como é que está o atendimento às normas regulamentatórias. Né? Então, se a gente se preocupa se o cliente está com alvará, se não está, se está com alvará sanitário. Coisas que ele, às vezes, nele mesmo não está. A maioria não se preocupa. Então, assim... Mas não é só em contabilidade, não. Exato. Então, assim, a Convert, o nome, eu acho que ele trouxe não simplesmente uma nova marca, mas ele trouxe uma mudança de mentalidade sobre como o escritório poderia atuar de forma estratégica e parceira do cliente da gente. E assim, sabe, Fabrício, só complementando, eu acho que até chegar no Convert foi aonde a gente percebeu a necessidade da mudança, né? Que, por exemplo, no meu caso mesmo, teve um momento que eu falei, a empresa está grande, eu não estou dando o foco que a empresa precisa, a empresa está precisando de mim, eu acho que agora eu vou ter que chegar junto. Foi aonde eu e o George bateu um papo e a gente, né, nessa viagem que a gente foi para São Paulo para o evento, a gente teve várias conclusões, a gente teve vários diálogos, a gente teve noites perdidas planejando como seria essas mudanças para o ano de 2025. E uma das coisas foi, primeira coisa, é o nome. Tem que ter um catalisador. Você falou assim, só para poder a gente fazer um gancho aqui, tem que ter um catalisador. Quando a gente fala assim, realmente que a mudança muitas vezes não acontece do dia para a noite, é quando não há um catalisador. Ou seja, você precisou para ir para um evento, muitas vezes... Na verdade, o evento não é que ele é fundamental ali, ele vem dentro de um processo já de inquietação. A gente já foi nesse processo de já inquietação. Já estava inquietado. Aí veio um catalisador, ou seja, você já estava ali literalmente colocando gasolina e catalisou, pegou fogo e você... E uma das coisas que a gente mais ouviu no evento foi a cultura da empresa e era algo que a gente já vinha conversando. E lá reforçou que a gente precisava criar a nossa cultura na nossa empresa. O que na maioria, quando não é proposital, ela acontece. Mas não acontece muitas vezes do jeito que o dono pretende que seja. E a gente chegou a um denominador comum e falou, agora é a hora de a gente mostrar a cultura da Convert. Na verdade, a cultura da nossa empresa que depois veio a ser a cultura da Convert, que é totalmente diferente do que era antes. Certo. Agora eu quero trazer um tema aqui para vocês, na linha do que vocês estão falando. O Jorge falou que ele precisou se desenvolver em liderança, você começou a lidar com novos temas também como cultura. E uma coisa que a gente percebe é que no mercado a gente se forma para ser algo, né? A gente se forma para ser contador, a gente se forma para ser odontólogo, para ser médico, mas nenhuma dessas profissões nos forma para ser gestor.
Inclusive, o que talvez passe mais perto, que seria a administração, te forma apenas para ser um administrador. Um gestor ele precisa ser multidisciplinar, interdisciplinar. Então, por exemplo, imagina que no passado você tinha um contador que bastava ele fazer muito bem contabilidade. O nível de competitividade no mercado era outro, então qualquer contador que fosse muito bom, ele se destacava, certo? Aqui Perfeito, na cidade nós temos alguns exemplos ainda de contabilidades que vem desse modelo anterior, que colhe frutos ainda do modelo anterior, mas que se não se modernizar, pode ser que em 5 a 10 anos já comece a enfrentar dificuldades. Só que aí vem um contador, vem um médico, vem um odontólogo, vem psicólogo e outras profissões que não foram preparadas. E de repente vocês, assim como essas outras profissões, estão se deparando com a necessidade de entender de liderança, de entender de cultura, de entender de gestão, de entender de marketing. Inclusive uma coisa que também que é importante de citar, que recentemente vocês contrataram a Engage como empresa de marketing de vocês aqui, né, na cidade. E também já com essa visão. E agora vocês também têm um desafio que é entender de vendas. Ou seja, percebe o tamanho do desafio que a gente tem hoje como profissional? Que antigamente bastava a gente saber aquilo, bastava saber operar a área de conhecimento que a gente tinha. E hoje não, hoje praticamente você se forma como contador e de repente você precisa colocar outros contadores, porque na verdade você precisa alçar voo para poder estar lidando com outros conhecimentos que você não adquiriu. Esse processo que vocês estão passando hoje. Agora, o bom é que vocês nesse um ano para cá realmente abriu esse horizonte, se despertou e realmente está trazendo para dentro da mochila tudo isso. Vocês estão nessa caminhada, certo? Mas aí vem uma questão, como é que vocês lidam também? Porque eu estou falando isso para vocês, muita gente que está nos assistindo também trabalha, também são de outras áreas, mas, por exemplo, tem um profissional de marketing que bastava saber marketing, hoje em dia tem que entender também de vender, um pouco de financeiro, um pouco de posicionamento, de gestão, etc. Como é que vocês lidam como é que é o dia a dia, sabe, na prática, tendo que aprender tantas coisas? Imagina só, lá você está fazendo seu trabalho de contabilidade e de repente você, caramba, eu preciso melhorar minhas vendas, eu preciso saber levar meu ticket médio, eu preciso melhorar minha conversão, meus gatilhos de persuasão, eu também preciso aprender liderança. Como é que é isso? Às vezes chega assim e fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Como é que é? Ou não? Ou é prazeroso? Ô Fabrício, na verdade assim, é um desafio, né? Não tem como negar, né? Quem dizer ao contrário vai estar mentindo com certeza. Né? Porque hoje em dia, do jeito que anda a tecnologia e a informação, né? Todo mundo sabe de tudo, é muito difícil. Mas também, por um outro lado, quando tem sócios, né, que realmente pensam no negócio, ele se coloca no lugar de ter que aprender. Porque se a gente faz um bom serviço e as pessoas não percebem o nosso valor, a gente acaba tendo menos oportunidade no mercado. Se a gente é bom de venda, sabe vender, vende muito, mas também não te entrega um trabalho de qualidade, logo os clientes não vão ter a recompra, né, a perpetuidade no serviço, né? Então, assim, de fato, quem pensa na empresa precisa saber lidar com muitas coisas. Só que não é fácil, né? A pessoa tratar com colaboradores, tratar com vendas, tratar com financeiro, tratar com contabilidade, tratar com marketing. Então, assim, de fato, não tem segredo, né? Não tem a bala de prata. E muitas das coisas os gestores aprendem no dia a dia, errando. Só que quanto mais cedo você percebe seu erro, menor é sua perca. Né? Eu acredito nisso aí. É você literalmente testar rápido, corrigir rápido, ou seja, errar. Se tiver que errar, que você erre rápido. Tem problema que tem gente que demora errando e demora para corrigir. Não há problema realmente errar. E outra coisa, se a gente não testar, como é que a gente vai saber se aquilo funciona? Com certeza. Eu falo de vezes vários clientes, por exemplo, vários. Inclusive, recentemente eu conversei sobre a gente testar coisas simples às vezes, sabe? Que para aquele negócio tem que ser feito um teste. Por exemplo, para aquele modelo de negócio, para aquele produto, a gente faz uma venda com o valor do frete incluso ou não. Por exemplo, tem modelos de negócio que é excelente você incluir o frete e você dá usar aquele gatilho ali de bônus para o cliente, que o cliente está ganhando algo, etc. Porque tem estudos que apontam que quando o cliente faz uma compra ainda tem que pagar algo adicional, tem X% de desistência ali da compra. Mas tem produto que não, tem modelo de negócio que não. Então é muito importante realmente, igual você falou aí, meter a cara realmente, testar. E assim, uma coisa que vale a pena também ser colocada é o seguinte, quando você não é bom em alguma coisa, você precisa contratar pessoas que são para te ajudar e acelerar no processo. Dá vontade de bater palma aqui agora. Dá vontade assim, eu vou até afastar o microfone aqui, porque merece palma, de verdade. Merece palma, porque se você admitir que você tem limite,
É você ter a humildade de admitir que você ou não é bom em tudo, ou não sabe tudo, ou mesmo que você pudesse ser, você vai perder a eficiência, vai perder a agilidade. Então, como é que é você, aquilo que você, repete aí que foi muito bom. Foi muito Deixa eu bom. tentar lembrar aqui, mas assim, Foi naquilo, você não é bom, você contratar quem você sabe. não é bom, você precisa contratar as pessoas que vai acelerar o processo para que você se torne bom ou que sua empresa se torne boa. Perfeito, perfeito, muito bom, que fique de lição aí, né? Ah, com certeza. E Fica a de gente lição. tem aprendido muito isso. Porque assim, Fabrício, é muito desafiador de fato. Por exemplo, a gente foi formado a gerar guia de imposto, a gerar balancete, mandar para o cliente e cumprir obrigações. Isso. Meramente, por muitas vezes, fiscais. Só que a partir do momento que a empresa cresce, a gente começa a ser muito mais guardião dos valores, garantir que nossa missão leve ao nosso propósito, né? Então, assim, a gente começa naturalmente a se ver em uma posição mais estratégica, porque a gente começa a ter pessoas que fazem o que a gente fazia antes. E o que é melhor, é o que a gente fala muito no escritório. A gente procura pessoas melhores do que mim, Matheus. Perfeito. É perfeito mesmo, porque essas falas, como vocês assim, está muito alinhado nessa parte de gestão, Sim. muito alinhado mesmo. Essa sua fala mesmo, eu digo que tem muitos gestores, não vou chamar de gestor não, tá? Existe uma diferença entre ser gestor e ser dono de empresa. Então existe a diferença entre ser gestor, ser empresário é o dono de Sim. empresa, e ser empreendedor, que é aquele que empreende. Tem muito gestor que a empresa está estagnada no crescimento, e quando a assessoria da máquina entra, em geral eu percebo que ele só contrata gente que está abaixo do nível dele. Ele só contrata pessoas que estão abaixo do nível dele. Aí eu te pergunto, como é que uma empresa vai crescer e vai expandir se ele não oxigena, se essa empresa não oxigena o conhecimento, se não traz conhecimento a mais para expandir essa bolha que a empresa fica? E aí eu percebo que o empresário, Jorge Matheus, tem muito a mania da síndrome do bombeiro, que ele quer se sentir o herói. Porque se ele contrata Sim. pessoas abaixo dele, então essas pessoas vão ter dificuldade de resolver as coisas. E alguém vai ter que resolver quando tem um problema. E aí, quem é que resolve? O dono. O gestor, né? Ao resolver o né? dono, ele se sente útil. Ele se sente literalmente que o trabalho dele está sendo que ele realmente está se realizando, ele está cumprindo algo. Só que é um equívoco enorme. E geralmente esse empresário, que ele é o bombeiro, o super-homem que resolve tudo, em geral, essas pessoas vêm acompanhadas de uma fala. Uma fala que geralmente contém alguma crítica à sua equipe. Não, porque minha equipe, rapaz, eu não posso deixar... minha empresa não vive sem mim. Eu não posso passar uma semana fora da empresa. Minha equipe não resolve. Eu coloco uma pessoa... troco minha equipe e tudo continua igual. Principalmente essa, né? Eu troco minha equipe e tudo continua igual. Olha, se o empresário tem que trocar a equipe e tudo que continua igual, então talvez ele devesse se trocar, né? Trocar ele para ver se trocá-lo, né? A si mesmo para ver se alguma coisa melhora. Agora, só pegando um Sim. gancho, Fabrício, eu acho que eu tenho que deixar muito claro para quem está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, é que esse processo realmente não é fácil, né? A gente fala e ouve falar muito, mas não é algo fácil. Por diversas vezes a gente apagou muito incêndio, né? Mas como, por exemplo, o George sempre fala, eu quero que as pessoas sempre me questionem e falem não para mim, porém me traga argumentos para a gente debater. Né, que eu acho que é um ponto aí que o Jorge sempre enfatiza com a equipe, que ele não gosta sempre de estar certo em tudo. E quando as pessoas têm a capacidade de falar que você não está certo, logo a gente tem pessoas boas que estão minimamente pensando fora da caixa. Perfeito. Agora, diga uma coisa. Vocês contratariam alguém para trabalhar na empresa? Porque você falou que precisa buscar quem sabe. Quando eu não sei, eu preciso buscar quem sabe. Vocês estariam dispostos, podem ser francos, se vocês ainda acharem que não estão ainda preparados para essa situação, só para saber. Vocês contratariam alguém onde vocês tivessem que pagar para essa pessoa mais do que vocês ganham de Prolabore? Desde que essa pessoa, vocês percebessem que essa pessoa realmente pode alavancar ou solucionar coisas que vocês realmente não têm condições? Vocês já pensaram para pensar, já pararam de pensar nisso? Sim. Sim, com certeza. Sim, né? Porque é uma contratação totalmente inteligente e estratégica. Muito bom. Eu já escutei também de empresário, estou aproveitando esse foi um gancho provocador, porque eu já escutei a pessoa falar bem assim, apareceu uma pessoa na mesa que era fenomenal, profissional fenomenal, que tinha grande chance realmente de alavancar. E ele virou e falou assim, mas como é que eu vou pagar para essa pessoa mais do que eu ganho? Como é que eu vou pagar para essa pessoa mais do que eu ganho? Mas entra o ego, né? A vaidade, né?
Na verdade, Fabrício, assim, aproveitando, né, tudo isso que foi comentado aqui, fazer algumas observações que, primeiro, a sociedade minha e de Matheus, ela surgiu da minha percepção do que não era bom. Onde eu entendia que Matheus era bom, já não era. Então, assim, é muito importante a gente deixar a vaidade de lado. A gente fala muito assim lá no escritório que a minha sociedade com o Matheus, a nossa sociedade, na verdade, ela dá certo porque não tem vaidade e ego no meio. A gente tem a capacidade de nos criticar de forma construtiva, né, em busca de um único propósito. E aí, diante de tudo isso, o que a gente tem aprendido, né? A liderança é algo de extrema importância para o negócio, porque o líder, ele motiva ou desmotiva. Né? O líder, ele tem a capacidade de gerar ações, movimentos. Então, hoje no escritório, que eu acho que é muito importante a gente dizer aqui, a gente vem desenvolvendo essas lideranças internamente. Né? E hoje a gente tem uma equipe muito alinhada em relação aos nossos valores, à nossa missão, ao nosso propósito. E isso, sem sombra de dúvida, eu acho que foi o grande ganho da gente. Né? E diante desse cenário, quando a gente começa a olhar cada vez mais para a gestão, a gente começa a medir melhor, né? A gente começa a controlar melhor. Então, a gente começa a ir no detalhe. E quando a gente começa a ir no detalhe, a gente começa a perceber que a gente também precisa desenvolver profissionalmente como gestor, dentro dessa perspectiva. Então, o que acontece? Naturalmente, com isso, a gente percebe que a gente não é bom em tudo. Não é fácil você olhar para um negócio que você está construindo, né? Você ter um conhecimento onde você consegue agregar na vida do cliente, mas é aquela história. Dentro do seu negócio, as coisas parecem que tem um quê de diferente que se torna as coisas mais difíceis. E aí, eu acredito que a grande virada da gente foi quando a gente pegou nossas âncoras do passado e deixamos no passado. E agora nos abrimos às novas oportunidades. Então, a partir do momento que a gente começa a buscar mais conhecimento, por si só, já gera uma evolução, porque a gente abre nossa mente. Né? Então, assim, em relação a ter um profissional que ganhe mais do que a gente, mais que alavanque o crescimento, seria uma decisão errônea não querer esse profissional. Sabe por quê? Porque, primeiramente, eu costumo dizer o seguinte, bem-sucedido tem que ser a empresa. O sócio vem por consequência. A gente tem que ser um resultado do que a gente entrega. A gente tem que ser um resultado do crescimento da empresa. E não a gente crescer mediante apenas ali... literalmente penalizando a empresa. Penalizando a empresa. Então, a gente sempre foi muito estratégico nisso. Sim. Né? Vamos puxar um pouquinho aqui para vendas, porque a gente tem um desafio aqui na área contábil. Porque assim, contabilidade, você sabe que remete àquela história que é igual ao médico, né? Ninguém quer ir no médico. Ninguém quer ir no médico, porque se for no médico vai descobrir problema. Então, quando você fala da área contábil, você está falando muitas vezes, por mais que a contabilidade seja consultiva, é aquela área que você deixa ali para o final, muitas vezes, né? Você só quer tratar como se fosse uma rotina. E como é que é vender? Falar de vendas agora, certo? Como é que é vender um serviço contábil? Deixa eu responder inicialmente aqui. Quando alguém senta lá na sua frente... Que desafio que vocês... Porque vocês estão escalando. Então, ok, eu quero saber do vender e o que mudou nesses 8 meses para cá na forma de vocês venderem. Fabrício, o primeiro ponto é o seguinte. Eu e George não somos especialistas em vendas e a venda em si veio de forma natural, né? Mas entenda que no momento que você vende a verdade e vende a mudança na vida do cliente e a gente consegue mostrar para ele, a venda acontece de forma natural. Então isso aí, quando a gente consegue ter o contato com o cliente, a gente começa a mostrar o bem que a nossa empresa vai fazer na vida dele, na vida da empresa dele, a venda se torna muito mais fluida. Por exemplo, vamos trazer o exemplo do médico. Ninguém gosta de ir no médico e ninguém gosta de pagar a contabilidade. Geralmente a contabilidade é sempre o último que as pessoas pagam nas suas responsabilidades. Mas quando você vai no médico e descobre uma doença com antecedência, a chance de você se curar é muito grande. Então, quando o empresário vem para a gente descobre um erro, uma falha, algo que vai fazer com que a empresa dele sofra no futuro, o empresário fica muito agradecido. Então, assim, e de fato é o que acontece. Quando a gente chega no empresário, o empresário chega a gente consegue mostrar que alguns pontos precisam ser melhorados e corrigidos para a empresa dele não morrer no futuro. Vamos lá, e você falou verdade e mudança. Como 2 eixos aí.
não diria, não são nem técnicas de vendas, na verdade são valores de vendas, né? Valores. Então, e eu falo sempre também, quando você fala com verdade, as pessoas percebem, não tem como. Por mais que a pessoa não fale, ela não pense conscientemente, não, será que o Matheus está falando a verdade ou não? Mas as pessoas sentem e com isso elas se fecham. Para mim também o princípio da verdade é uma coisa muito importante na venda de assessoria, quando eu me relaciono com os clientes, assim por diante. E me fala uma coisa, mas sobre a venda, ok, então você usou verdade e mudança. Mas qual desafio hoje você tem na venda, que você percebe o seguinte, eu preciso tratar esse ponto na venda, eu preciso trazer mais técnica ou mais método para eu poder avançar. Hoje você tem encontrado alguma barreira dentro do processo de venda? Assim, vou responder aqui, Matheus, se você pode complementar. Na verdade, assim, Fabrício, como é que funciona a venda na contabilidade, né? Primeiro, pelo canal, é indicação. Normalmente, assim, até então, a gente nunca trabalhou outra forma de captação de cliente. Se a gente olhar em toda a nossa carteira de clientes, a gente sabe qual foi o outro cliente que indicou. Então, assim, a contabilidade, no nosso caso, ela teve um crescimento linear. Não tão exagerado de velocidade, mas ele sempre foi cada mês crescendo. Então, assim, acho que a primeira dificuldade que a gente tem em vendas é explorar outros canais de venda. Acho que essa é a primeira dificuldade da gente. Por quê? É muito difícil a gente simplesmente dizer que a gente entrega. Eu acho assim, quando você vem de uma indicação, já existe uma chancela do seu trabalho. Então, a gente até então não sabia como a gente, na verdade, está aprendendo a como explorar outros meios de comunicação ou outros canais de venda para a gente poder adquirir, captar clientes. Tá? E em relação à própria negociação em si, o que acontece? Nossa formação ela é técnica, então, por muitas vezes, quando o cliente senta na mesa, a gente fala da parte técnica. Por mais que a gente tente trazer para a gestão, a gente traz para a gestão, mas às vezes a gente não consegue imprimir ou, na verdade, expressar o poder de transformação que tem na vida do cliente, principalmente na empresa dele. Então, a gente às vezes não consegue gerar essa percepção de valor para o cliente, de como a gente consegue transmitir essa sensação de valor para que a gente também consiga que a negociação fique boa para as duas partes, né? Que fique com um valor justo pelo nosso trabalho e que por esse valor justo a gente consiga de fato levar a transformação para ele. Então, assim, eu acredito que a negociação ela não segue uma metodologia. Ela simplesmente chega o cliente, a gente conversa, bate um papo e a gente entende a dor dele, a gente entende que pode contribuir, a gente fecha ali, mas assim, não segue um racional de... Né? Inclusive, Fabrício, eu costumo falar para a George que eu e ele deixa muito dinheiro na mesa. Justamente por a gente não ter playbooks, né, sobre vendas, técnicas de vendas, né, não ter o DNA de vendedor. Né? Simplesmente a gente vende a verdade, né, e a gente faz a entrega e a transformação independente. Entendeu? Então, assim, talvez o que o George quis trazer foi que a gente precisa, de fato, nos aprimorar na parte de venda para trazer de forma clara tudo que a gente vai entregar, tudo que vai mudar na vida. Canal de aquisição, canais de aquisição, desenvolver canais de aquisição e ter processo de vendas voltados para cada tipo de canal. Só reformular, Fabrício, algumas coisas que eu pontuei para ficar mais cronologicamente racional. Então, assim, em relação às vendas do escritório, são dois pilares que a gente precisa trabalhar. Canais de vendas. Basicamente, hoje, nosso canal de venda é único e exclusivamente indicação, que é um excelente canal de venda. Isso é uma chancela do nosso trabalho, do reconhecimento de quem já é cliente da gente. Acho que é o melhor canal de venda. É o melhor canal. Só não é o acelerador. Né? No caso aqui não é venda de varejo, porque venda de varejo é um pouco mais complicado você depender de indicação. Sim. Venda de varejo, de fato, tem que trabalhar exponencialmente os canais de aquisição. Agora, uma venda que é uma venda mais consultiva, de ticket alto, que realmente está condicionado a uma capacidade de escala, realmente a indicação é o melhor. Só que o canal de indicação ele também precisa ser desenvolvido e monitorado. Porque existem duas formas. A indicação que ela entra organicamente e a indicação que eu provoco. Por exemplo, uma das coisas que inclusive nós conversamos em reuniões foi a questão de provocar o canal de indicação através de eventos, através de networks construídos ali, eventos, jantares, etc. E monitorar para provocar essa indicação. Inclusive no próprio monitoramento ali
que vocês fazem, né, da satisfação do Sim. cliente de X em X tempo, é um momento muito oportuno ali de quando você faz aquele balanço, que a gente chama de check-in, né? Faz um check-in lá depois de X tempo. Como é que está o resultado? Como é que está a qualidade do trabalho? E naquele momento a gente costuma usar uma cópia ali, né, que a gente fala, que é uma cópia apropriada para poder pedir a indicação. Agora, é claro que a melhor indicação de todas é aquela que espontaneamente o cliente faz. Mas eu também posso desenvolver o canal e controlar o canal. Inclusive, Fabrício, assim, é um andor da gente ao canal de venda, né? Não melhorar os canais de vendas, na verdade, achar outras oportunidades de canais de venda, mas um outro gap que a gente possui no escritório é basicamente o seguinte, é estruturar uma metodologia de vendas. Por quê? Por muitas vezes a venda ou eu que faço ou o Matheus. Mas pense em uma estrutura de um negócio onde tem uma captação, até mesmo por indicação de forma bacana, que chega ali mensalmente a alguns clientes. A gente não tem uma outra pessoa que pode, pelo menos, a gente fazer uma primeira reunião, entender a demanda, qualificar ali o cliente, Sim. Trazer para a gente algo já mais estruturado, com as dores reais do cliente, para a gente estruturar uma proposta já mais aderente. Depois ter um follow-up com o cliente, de entender, né, os próximos passos para a contratação. Então, assim, eu acredito que a gente falta muito esse desenvolvimento de metodologia. E com o seu tempo é um tempo caro, né? O tempo do gestor é um tempo muito caro. Então, se de fato você não entra com alguém na pré-qualificação, ou se não tiver um processo de pré-qualificação que poupe a sua entrada naquele momento, porque na pré-qualificação você vai literalmente separar o joio do trigo, né? O que é bom e o que não é. Então, muitas vezes, quando o gestor não tem esse processo, como você falou, vocês estão construindo, você evita perder horas preciosas de seu tempo. Ou mesmo que chegue, por exemplo, a ter reunião de fechamento, um cliente que não tinha qualificação adequada. É frustrante, né? Imagina quando você, não só você, mas quem está nos assistindo aqui, realmente que passa pelaquela situação de estar numa reunião de fechamento. E na reunião de fechamento você perceber, pelo amor de Deus, eu queria atender, queria ajudar, mas está completamente fora das condições, né? Do meu perfil, do valor que eu realmente cobro, etc. É frustrante, porque você perdeu muitas vezes ali 1 hora do seu trabalho. E não é só 1 hora que você perde, que eu falo que isso aí aloca um espaço mental na sua cabeça, porque antes da reunião você já tem que parar um pouquinho, certo? Faz a reunião, perde o tempo um pouquinho antes, perde o tempo na reunião, ainda perde um pouquinho depois, porque você passa daqueles 5 minutos ali até retomar a mente para aquilo que você estava fazendo. Então, mais do que o processo, George, de pensar na eficiência do processo, de liberar, do gestor realmente estar liberado para o que importa, para o estratégico, para as grandes contas, para aqueles clientes que realmente vão gerar um impacto muito grande para a empresa. Esse ponto a gente tem que ter atenção. Mas eu sei, assim, agora é muito bom escutar isso de vocês, porque nós estamos aqui, é um podcast que é de vendas. Falo que, inclusive, é um podcast de quem é apaixonado por vendas e que acredita que vendas são um motor de transformação. Então, ouvir de uma contabilidade, falar de canais de aquisição, falar de processo de vendas, falar de metodologia, de reconhecer a necessidade disso, mostra que a empresa de vocês, como nós vimos, está muito, 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 muito à frente, inclusive de empresas que têm um caráter comercial, que têm um caráter estritamente comercial. E digo mais, Fabrício, eu acho que a nossa empresa não tem, mas a gente precisa ter uma cultura de vendas. Então, eu acho que isso aí, ao longo do tempo aí, né, a gente vai criar. Né, porque também com essa cultura de vendas, né, a dinâmica da empresa muda, né, e acaba que a empresa ganha. Na verdade, eu complemento ainda fazendo a seguinte pergunta: qual empresa vive sem vendas? Por isso que a frase, quando eu vi a primeira vez, eu li, né, a primeira vez a frase empresa que não vende quebra, é a frase de Flávio Augusto. Sim. Fica parecendo assim, uma frase um tanto simples, né? Mas como assim? Claro que uma empresa tem que vender. Claro que uma empresa vai vender. Mas quando ele fala que uma empresa que não vende quebra, é uma empresa que não se preocupa. Como você falou, uma empresa que não tem estratégia de vendas, que não tem cultura de vendas. E outra coisa, é uma empresa que não está preocupada em crescer. Porque pode ter certeza, essa frase está associada sobretudo a esse conceito da empresa que não cresce. Porque a empresa que não cresce, se você não cresce, alguém está crescendo no seu lugar. Perfeito. Mas o lado bom é que se está crescendo, está comendo uma fatia maior do bolo. Existe um bolo, o mercado é um bolo. Esse bolo não cresce, não vira 2 bolos do dia para a noite. Então, se alguém está crescendo e você não, alguém está comendo o seu bolo. E vai chegar uma hora que não vai sobrar mais nada do seu bolo. Agora, vocês vêm numa vertente de crescimento,
Isso é importante, né, salientar. Vocês vendo a vertente de crescimento nesses últimos anos, ou seja, vocês estão crescendo, vocês estão pegando a fatia do bolo de alguém. E com esse pensamento vão comer uma fatia maior ainda. Agora, que bom que uma empresa como a de vocês vai comer uma fatia maior do bolo. Porque a gente está falando de uma empresa que se preocupa com cultura, se preocupa com a experiência do cliente, que se preocupa com o que está acontecendo lá na ponta, que não é só vender. Então é muito bom, sabe? Porque não só na contabilidade, empresas de outros setores precisam pensar como vocês pensam. Que imagina se nessa mesma visão da Convert, nós temos dezenas de empresas também em outros setores que também pensam da mesma forma. Imagina a qualidade do mercado, imagina o profissionalismo que a gente vai alcançando. E assim, sabe, Fabrício, a gente está falando de uma cidade igual de Vitória da Conquista, com uma cidade do interior, né? Quantas empresas não têm um futuro próspero que talvez a gente poderia estar ajudando, né? E essas empresas não conhecem nosso trabalho. Eu fico pensando o tanto de oportunidades que tem, tanto para a gente quanto para eles, né? Porque uma empresa bem assessorada é um ponto de alavancagem na empresa. Muito bem. E um ponto importante, quando as empresas contratam a máquina estratégica, eu percebo que um dos grandes pontos de transformação, porque as empresas contratam a máquina para melhorar vendas e melhorar processo, ela contrata muitas vezes produto. Só que quando a gente entra levando muito mais que produto. A gente de fato leva transformação, mas sobretudo na parte de mentalidade. E eu percebo que hoje o grande ponto de transformação é justamente a mentalidade. Quando você transforma a mentalidade, você transforma tudo que está abaixo dela. E uma coisa que me chamou a atenção é que vocês hoje, por exemplo, têm essa possibilidade de entregar mentalidade para o cliente, porque eu tenho certeza que quando entra um cliente lá com vocês para conversar algo, com certeza eles vão falar de dores depois no dia a dia do trabalho que vão além da contabilidade. Sim. Com certeza algum cliente lá fala, Jorge, eu estou com dificuldade de vender. Jorge, você não sabe, viu? Essa semana foi difícil, viu? O colaborador aí pediu demissão, o colaborador criou problema. Sim. E hoje vocês estão capacitados para entregar além da contabilidade. E essa contribuição na mentalidade vai fazer diferença para esses negócios. E assim, sabe, Fabrício, eu te garanto, e Jorge vai reforçar o que eu vou dizer, que a maioria dos clientes que vão lá vão um pouco para falar de contabilidade e sim falar do negócio deles. Né? E eu tenho certeza que quanto mais forte nossa mentalidade, com mais experiência que a gente vai adquirindo nos cursos, né, em todas as empresas que a gente atende, que são mais de 350, fortalece qualquer empresário que for lá. Porque a gente tem opinião a gente tem a opinião e a gente tem a experiência da vivência de múltiplos mercados, múltiplas áreas, comércio, serviços, né? Então... eu costumo dizer, Fabrício, assim, as experiências que a gente teve nesse um ano aí de transformação e o que levou muita gente para a parte de gestão é que a gente percebeu que com a gestão a gente enxerga a potência que a gente tem na mão. Então, assim, é esse recado que a gente quer dar para os nossos clientes. Que quanto mais você estiver atento à sua gestão, seja qual negócio for, contabilidade é um processo. Meramente pessoas veem como entregar imposto e cumprir obrigações. Mas, assim, a gente é uma prova viva do que a gestão pode transformar seu negócio. Do que a mudança, vocês são uma prova viva, do que a mudança de mentalidade pode transformar vocês, que consequentemente transforma o negócio, que vai transformar o negócio dos clientes. Exatamente. Então, assim, e foi um processo de fato. Hoje a gente tem uma equipe no escritório que pensa na gestão dos clientes. Então, não é uma mudança de mentalidade que você tem que quebrar várias barreiras. Não é simplesmente vou mudar e mudei. Mas, assim, a gente traz muito isso para o cliente porque é uma experiência que a gente teve. Não é simplesmente a gente falando sem ter vivido, sem ter vivenciado. Por quê? Quando um cliente me fala das dificuldades dele, eu falo, cara, eu passei e estou passando por essa mesma dificuldade. Muito bom. Você tem aí autoridade. Pessoal, vamos lá. Estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast Vendo Logo Existo. Estivemos aqui com duas máquinas, o George e o Matheus, da Convert Contabilidade Consultiva. E, Matheus, George, o pessoal que quer encontrar vocês no Instagram, que quer encontrar a contabilidade, mas também que quer encontrar vocês lá e poder falar alguma coisa lá diretamente com vocês, como é que eles acham a contabilidade, acham vocês aí? Bom, o nosso Instagram é convert.contabilidade. A gente é ali em frente a Sacramentinas, no Centro Empresarial Premier, sala 206. A gente vai estar lá aguardando, né, Matheus, os clientes, com certeza. Nem que seja para bater um papo sobre gestão. A gente gosta muito de gestão, então experiências. Eu costumo dizer que o maior conhecimento que a gente pode adquirir é por meio de pessoas.
é as vivências das pessoas. Então, nem que seja para tomar um café, conversar sobre gestão, o escritório está de portas abertas, porque esse é o nosso propósito, é gestão. Pronto. E para o pessoal aí que queira me encontrar nas redes sociais, meu Instagram é ibmateus, né? A gente está por lá, né? A gente fica à vontade para mandar as mensagens, perguntas, né? Eu vou estar lá ajudando também, nosso escritório está à disposição. Eu queria só deixar um ponto aqui, uma reflexão para os empresários ou para as pessoas que pensam em empreender, que comecem a tratar a contabilidade como um investimento para o seu negócio e não como custo. Pronto, recado dado, ó. Prazer, satisfação receber Prazer, vocês. nossa. Muito bom, Fabrício. Fabrício. Bater esse papo novamente. Mais um aí pra conta. Então, máquinas, até o próximo podcast. Sucesso aí pra todos nós. Valeu! É engraçado que dava pra gente conversar a noite toda, né? Se deixar. É que você vai